Polar. Hoje, vamos mergulhar fundo na anatomia de um verdadeiro terremoto econômico global. Um que começou num único dia, 6 de março de 2026. Tudo foi disparado por um evento geopolítico e a gente vai seguir essas ondas de choque pelo mundo para entender o impacto de tudo isso. Para começar, pensem nisto. E se, de repente, um quinto de todo o petróleo do mundo simplesmente parasse de circular? Do dia para a noite. Parece roteiro de filme, né? Mas foi exatamente esse o cenário que os mercados globais tiveram que encarar. Então, para a gente entender como tudo se desenrolou, vamos seguir esse efeito dominó. A gente começa lá no epicentro da crise, vê como os mercados globais reagiram, analisa a situação das superpotências e do Brasil, dá uma olhada no que aconteceu com as moedas e, por fim, tenta enxergar o que vem pela frente. Ok, tudo começou aqui. Um conflito militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã escalou de uma forma que levou, na prática, ao fechamento de um dos pontos mais estratégicos do planeta, o Estreito de Hormuz. E por que isso é tão importante? Por causa desse número aí, 20%. Um quinto de todo o fornecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito passa por essa passagem super estreita. É muita coisa. E esses 20% se traduzem em 20 milhões de barris de petróleo por dia, parados, sem poder ir a lugar nenhum. A reação imediata nos mercados foi uma só: pânico generalizado. Com o fornecimento de energia em xeque, a primeira onda de choque bateu nos mercados financeiros com uma força brutal. O que a gente viu foi um movimento clássico de fuga para a segurança. O que isso quer dizer na prática? Bem, investidores venderam tudo o que parecia minimamente arriscado e correram para o que consideravam mais seguro. O dólar americano se fortaleceu, a procura por títulos do Tesouro dos Estados Unidos explodiu e, claro, o petróleo Brent, esse saltou para $87,66. E o pior, já surgiam previsões assustadoras de que ele poderia chegar a $150 o barril. Agora vamos mudar o foco e ver como as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, lidaram com essa tempestade. E olha, as reações foram bem diferentes. Lá nos Estados Unidos, a crise trouxe de volta um fantasma que assombra qualquer economia: a estagflação. É uma combinação terrível, sabe? A economia para de crescer, mas os preços continuam subindo sem parar. E essa é a grande armadilha para o Banco Central americano, o Fed. Porque pensem bem, um relatório de empregos mostrou que a economia estava esfriando, o que em tese pediria uma queda nos juros. Só que com o petróleo jogando a inflação para cima, cortar juros se tornou uma manobra quase impossível. E dentro do próprio mercado americano, a gente viu uma divisão bem clara. A velha economia das indústrias, representada pelo índice Dow Jones, sentiu o golpe com força. Enquanto isso, a nova economia da tecnologia, do índice Nasdaq, se mostrou surpreendentemente resistente. Os números não mentem. Olha só, a queda do Dow Jones foi bem maior que a do Nasdaq. E essa resiliência toda tem nome: inteligência artificial. Estava rolando uma verdadeira corrida do ouro da IA. E empresas como a Marvell Technology, por exemplo, dispararam depois de apresentar resultados muito fortes. Mudando de continente, vamos para a China. A resposta de Pequim foi muito mais estratégica, pensando no longo prazo. O foco, que já estava claro no novo plano quinquenal, é um só: autossuficiência. Alcançar independência em tecnologia e em minerais críticos. Só que existe uma tensão muito clara entre o que se quer para o futuro e a realidade do agora. Enquanto o governo chinês foca em dominar a cadeia de suprimentos de minerais raros, a produção industrial, como a de aço em Tangshan, está sendo cortada. E, ao mesmo tempo, o preço de metais essenciais como o cobre subiu tanto que começou a prejudicar a própria demanda. É uma situação complicada. Bom, saindo das superpotências, vamos trazer a lupa aqui para o Brasil e ver como essas ondas de choque globais chegaram numa economia emergente. O mercado brasileiro apanhou bastante, mas não foi todo mundo igual. Os setores que mais sofreram foram aqueles que dependem de crédito e consumo, como o financeiro e o varejo. O grande medo era que os juros, que já estavam em 15%, ficassem nesse patamar por muito mais tempo. Então, a sequência foi mais ou menos essa. O pânico lá fora fez as projeções de juros futuros aqui no Brasil dispararem. Isso, claro, esmagou os setores que precisam de crédito para girar. A única coisa que segurou um pouco a barra foram as empresas de energia, principalmente a Petrobras, que acabaram se beneficiando com a alta do petróleo e evitaram um tombo ainda maior do nosso índice. Agora vamos olhar para um efeito um pouco mais sutil, mas super importante. O que aconteceu no mercado de câmbio aqui da região?
E aqui a história fica bem interessante, porque a gente vê um contraste gritante. De um lado, o Chile, que é um grande importador de energia, a moeda deles, o peso, sofreu muito. Do outro lado, o Brasil. Como a gente exporta petróleo, nosso real teve um desempenho, olha, surpreendentemente bom. E os números comprovam isso. O peso chileno foi a moeda que mais apanhou na região, caindo 4% na semana. Enquanto isso, o real brasileiro, que muita gente esperava que fosse sofrer, na verdade se valorizou mais de 2%. Isso se deve a uma combinação de fatores: as exportações de petróleo e a nossa taxa Selic altíssima, de 15%. E agora? O que esperar daqui para frente? Vamos tentar amarrar as pontas e olhar para o que o futuro pode nos reservar. A conclusão do relatório que a gente usou como base para essa análise é bem direta e um tanto preocupante. Ele descreve o sistema financeiro global como estando em um estado de extrema fragilidade estrutural. É uma expressão forte, né? No curtíssimo prazo, a atenção de quem opera no mercado brasileiro se volta para esses níveis de preço. São os chamados suportes e resistências, que funcionam como um termômetro para o próximo movimento do mercado, seja para cima ou para baixo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. O que aconteceu em Hormuz foi um lembrete bem claro de como o mundo está interligado. A questão que fica é, num sistema tão conectado e frágil, de onde e quando virá a próxima grande onda de choque?